Olá, agora veremos o Egito Antigo em uma aula de introdução, que teremos várias dessas aulas, né, sobre o Egito, onde eu vou apresentar os diversos momentos, né, que vão desde ali do surgimento do Egito, no Antigo Império, passando pelo Médio Império, depois o Novo Império. Existe o Egito grego, sob a dominação da dinastia Ptolomaica, depois o Egito na ocupação romana, enfim, que é o final do Egito praticamente, não é? Mas o Egito famoso, esse Egito aí das múmias, das pirâmides, caracteriza o Egito mais antigo, o Egito do Antigo Império até o Novo Império, especialmente, né? Então, o importante aqui é entendermos isso, como que o Egito se distribui no tempo, né, quais são as épocas, as fases, saber distinguir, né, porque é importante conhecermos até que ponto, por exemplo, as pirâmides foram construídas, né, porque as pirâmides chegaram num tempo no Egito que elas pararam de ser construídas, né? Então acaba que na cultura popular, no cinema ou na televisão, né, nós vemos que tudo no Egito é pirâmide, né, pirâmides sendo construídas em todos os momentos. Isso não é verdade, tá? Então essa aula de introdução, ela é uma explicação geral, mas bastante rica, né, a partir de fotos e outras informações colhidas aí em diversas fontes, né? Bom, vale lembrar, como vimos na aula de Mesopotâmia, o desenvolvimento das civilizações, né? Vamos pegar aí os quatro grandes sistemas aí de rios, né, bacias. Então temos o Nilo na África, o Tigre e Eufrates na Mesopotâmia, né, no atual Iraque especialmente. Ali na Índia com o Paquistão temos o Vale do Indo, que é a famosa civilização Harappa, e na China a, o sistema ali, né, as bacias do Rio Amarelo e Yangtze. Então, nesses pontos é onde se localiza aquela revolução urbana, né, que vai fazer a grande revolução para a história, né, com a história escrita, documentada, mas também são centros conhecidos ali do Neolítico. Então, os povos do Neolítico, que foram gradualmente descobrindo os metais, especialmente aqui na Suméria, né, ali na Mesopotâmia, no Tigre-Eufrates, caminham para as primeiras culturas que possuem escrita de fato. Então, no caso, a civilização suméria, né, na Mesopotâmia. Seguida, né, dos egípcios, posteriormente ali dos Arapas na China, né, então, quer dizer, então aqui é onde tem um surgimento da história propriamente, né, quando a história se separa da pré-história, né? Então, e hoje especialmente nós vamos ver o Egito que está ali na África, né, ali nessa região do Nilo, né? Bom, então os primeiros elementos, né, os primeiros vestígios que podemos dizer do Egito já vem do período neolítico, cerca de 5.200 a.C., né, que nós temos ali uma evolução dos meios de produção através da imigração do crescente fértil, com excedente agrícola e disciplina coletiva. Então tem uma comunicação do crescente fértil. O crescente fértil vai do rio Nilo até a Mesopotâmia. Então, aqui a região do crescente fértil ela engloba, né, claro, essa região do Levante, do Nilo, do Levante até ali a Mesopotâmia, né? E no início, o Egito não tinha faraós, né? O Egito vai ficar famoso, conhecido aí pelos faraós, pelas dinastias, mas em cerca que a primeira dinastia primeiro, ela é datada ali de 3000 a.C. aproximadamente. Depois veremos aqui com mais calma quem foram esses personagens. Mas em 3500 a.C. já tem as províncias egípcias que eram governadas por nomos, né, chamados de nomarcas, que não confundir com monarcas, né, de monarquia, mas nomarcas, com N ali no início. E posteriormente vai ter uma unificação, né, desses nomarcas, que contam como se fossem senhores feudais. Depois vai ter uma unificação em torno de 3000 a.C., na figura de um governante, de um grande rei, né? Esse grande rei será posteriormente chamado de faraó, né?
aqui nós temos já uma representação do Egito. Então temos o Alto Egito, que na verdade é o sul, né? A parte mais sul do rio Nilo, até as fronteiras da Núbia, né? A Núbia é o atual Sudão, como podemos perceber aqui embaixo, né? O Sudão já está bem aqui embaixo, né? Mais para baixo ainda aqui no Oriente tem a Etiópia, e o rio Nilo vai, então, através de suas cataratas, ele vai correndo para o mar Mediterrâneo. Então, perto ali do mar Mediterrâneo, já na foz do rio Nilo, temos o famoso delta do Nilo, né? Uma região bastante fértil, alagada, e como podemos perceber, o Egito é uma civilização interessantíssima, porque ela se desenvolve ao longo do rio, e exclusivamente ao longo do rio. Nas laterais, o que nós temos nas fronteiras do leste e do oeste? Desertos. Então eram áreas que não tinham produtividade agrícola, não tinham muito desenvolvimento, né? Então eram áreas mais áridas. E que para o Egito foi muito interessante, porque isso garantiu uma proteção natural contra inimigos. Né? Um exército, imagina um exército vindo de longe, passando pelo deserto do Saara, né? Quer dizer, um exército não conseguiria se manter por muito tempo. Então o Egito tem essas proteções naturais e toda essa fina faixa que vai seguindo o rio Nilo, né? Na verdade não tão fina, né? Existem pontos que realmente são bem extensos, mas é uma civilização que se desenvolve verticalmente. Né? Ela não é uma civilização que tem territórios com um diâmetro, né, muito extenso. Isso fez com que o Egito se caracterizasse pelo Alto Egito e o Baixo Egito. Né? O Baixo Egito é justamente a parte baixa do rio, né? Perto da foz, perto ali do mar Mediterrâneo. Né? Então, quer dizer, o primeiro faraó ele vai se estabelecer no Baixo Egito, perto ali do Mediterrâneo, não um pouco, não tão perto, né? Mas já perto do delta. Depois que há uma unificação. Né? Então, quer dizer, ao longo aqui do rio Nilo, como podemos ver aqui nessa ilustração, existem diversos monumentos, diversas atrações, diversas ruínas, sítios arqueológicos que remetem a épocas diferentes, construídos aí com milênios, né, de anos aí entre eles. Né? E os faraós também costumavam, assim que eles ascendiam ao trono, fundar uma nova cidade, uma nova capital. Então o Egito terá, ao longo de milênios, algumas capitais, como por exemplo Mênfis, como Amarna, como Tebas. Né? Então nós vamos ver algumas dessas cidades aqui também nessas aulas de arte e arquitetura egípcia. E como eu comentei sobre o Baixo Egito e o Alto Egito, vale lembrar que agora veremos como se deu essa divisão, né? Porque o Alto Egito, como sendo a parte mais alta do rio Nilo, e o Baixo Egito, a parte mais baixa do Nilo, no sentido para o mar Mediterrâneo, nós vamos ver que com a unificação do Egito na primeira dinastia, com o faraó Menés ou Narmer, o Alto Egito conquista o Baixo Egito, e isso é documentado através de uma paleta, de um relevo, né, de uma obra de arte que veremos também agora, né, nessa sequência aqui. Bom, o Egito se inicia com um período lendário. Segundo a tradição, os egípcios atribuíam seus primeiros governantes, os seus primeiros faraós a deuses. Então, desde 5400 a.C., já tem esses registros de deuses que eram, que eram os governantes do Egito. Então, aqueles famosos deuses que nós conhecemos, Ptah, Ra, Shu, Geb, Osíris, Horus, Tot, né, Maat, são deuses que, em um período muito longínquo, governavam o Egito. Depois, esse poder foi passado aos homens que eram sim chamados de reis, né, os faraós, que eram encarnações, né, filhos desses deuses.
né? Então, essa primeira dinastia vai ocorrer por volta de 3000, com o rei Menés, né? O faraó Menés da primeira dinastia. Bom, então vamos ver rapidamente uma cronologia do Egito para entendermos como a civilização egípcia se distribui ao longo do tempo. Isso é fundamental porque diversas construções, como as pirâmides, por exemplo, são típicas apenas de uma parte do Egito, por exemplo, do Império Antigo ou Antigo Império. E no Novo Império, ou Império Novo, as pirâmides já não eram mais construídas, as pirâmides monumentais, em grande escala, né? Então os egípcios adotam outros costumes funerários e arquitetônicos em diversos momentos históricos. E posteriormente outras ocupações, outros povos irão ocupar o Egito. O primeiro período é chamado de período pré-dinástico, que vai de 5500 a 3100 a.C. Ele corresponde justamente a uma época do Egito pré-histórico que está avançando no período do Calcolítico e que se confunde justamente com esse período lendário que eu havia ah, comentado anteriormente. Então não se tem, quer dizer, uma precisão exata de quem governou, como eram os governos, como eram a distribuição desse poder no Egito. Já na época tinita, né, já se inicia a primeira dinastia propriamente. Então temos a primeira dinastia com o faraó Menés ou Narmer, né, de 3100 a 3000 ali, aproximadamente, até a construção na época aproximada ali quando se inicia a construção da primeira pirâmide, né? E o Império Antigo propriamente já compreende uma época em que o Egito se tornará famoso, monumental pelas grandes pirâmides, pelo desenvolvimento das pirâmides, desde da pirâmide escalonada até as pirâmides imperfeitas e até chegar nas pirâmides perfeitas propriamente. O primeiro período intermediário é um período de decadência. O Egito vai sofrendo com diversos problemas, né, de ordem econômica, climática, enfim. Seguido pelo Império Médio. Né, esse Império Médio também é caracterizado por invasões estrangeiras. Temos aí os Ixos, por exemplo, que são povos que vieram ali do Levante e que irão dominar essa região, vão introduzir inclusive o carro de guerra, né, o carro de batalha puxado ali pelos cavalos, né, a biga. Né. Temos o Império Novo, né, de 1550 ali a 1069, que trata-se de uma grande explosão, de um renascimento do Egito, com grandes nomes como Hatshepsut, Tutmoses I, Tutmoses II, Sete, Ramsés II, Ramsés III, enfim, aqueles grandes nomes que, que vemos constantemente na história da arte, na história da arquitetura. Né? Akhenaton, o famoso Tutankhamon, vamos conhecer tudo aí no Império Novo. Depois temos o terceiro período intermediário, que também é um novo período de decadência, que irá culminar nessa época baixa, de 664 a 332, que marca as conquistas persas. A Pérsia estende seus domínios para o Egito até o período ptolomaico, quando em 332 o Alexandre o Grande da Macedônia conquista uma boa parte aí, né, do ocidente da Grécia, do norte da África, do Levante, vai até a Índia, se estende ali pela Mesopotâmia, derrota o Império Persa, e então os ptolomaicos tornam-se os faraós, ou seja, os egípcios nativos deixam de ser faraós, né? Acabam as dinastias de egípcios nativos e a partir de então vem Ptolomeu I, Ptolomeu II, III, IV, enfim, até chegarmos a Cleópatra. Né? Então essa dinastia ptolomaica que vai durar cerca de 300 anos até a conquista dos romanos foi já uma dinastia grega, né? De etnia, né? De procedência grega. Depois temos o período romano-bizantino, ou seja, quando o império, quando a República Romana ainda, né,
no fim da República Romana, conquista o Egito passa a se tornar um protetorado romano, uma província romana, até a conquista muçulmana, né? Quer dizer, então o Império Romano Ocidental irá cair, teremos o Império Bizantino, a influência de Constantinopla, o Egito cristão, vale lembrar, né? O Egito terá uma influência cristã fundamental para toda a história do cristianismo, mas em torno de 639 vem a conquista árabe e desde então o Egito passa a ser muçulmano e termina a nossa história do Egito Antigo e entra a história do Egito medieval durante a Idade Média. E de onde vem esse termo dinastia? A dinastia ela é um termo que foi criado por Maneto. Né? Maneto foi um erudito e sacerdote do Egito ptolomaico do início do terceiro século a.C. O que é o Egito ptolomaico? É quando os gregos, ali com Alexandre o Grande, após a morte de Alexandre o Grande, né, um dos generais de Alexandre o Grande, o Ptolomeu, ele assume o poder no Egito. Então, os gregos passam a comandar o Egito sob o governo do Ptolomeu. E o Ptolomeu deixa os seus herdeiros, que são, né, ele vai ter um status de rei, de faraó, e os Ptolomeus irão governar o Egito até a época dos romanos. Então, o Ptolomeu I, né, que era o general de Alexandre o Grande, será o primeiro ptolomaico, e o último ptolomaico é a famosa Cleópatra. Né? Então, a última ptolomaica faraó é a Cleópatra, aquela justamente, né, que se envolveu com os romanos, foi amante de Júlio César, teve um filho de Júlio César, Marco Antônio, tem um mito, né, que ela se suicidou com uma serpente, né, uma víbora ali que a picou, né, a envenenando e tal. Então esses são os ptolomaicos. É a parte final do Egito, é quando o Egito perde ela perde toda a linha histórica da sua tradição, da cultura egípcia que já vem desde o primeiro faraó de 3000 até o ano 30, né? Então vamos entender isso mais para frente. E a obra de Manetho, em que ele coloca a dinastia, ele usa esse termo dinastia, é uma obra que chama Egíptica, a história do Egito, que ele conta a cronologia, né, dos reinados do Antigo Egito. Ele escreve, um historiador, um erudito, e ele, através de placas, de inscrições, de tradição, de mitos, lendas, ele cria a linha do tempo do Egito, né, quais foram os reis, os governantes do Egito. Então, o termo dinastia significa o quê? Uma família que governa, né, um rei que deixa o seu filho como herdeiro, como descendente, até certo ponto. Né? Depois vem uma outra família, assume o trono e vem uma nova sucessão. Né? Então, esse termo dinastia surge aqui. E ele vai ser aplicado depois para vários reinos, né? Principalmente os ocidentais, mas também os orientais. Então, é um termo interessante que surge na Grécia, na própria Grécia Antiga, né? Na Grécia dos ptolomaicos do Egito. Né? E como sabemos também um pouco da história do Egito? Como que nós sabemos que o faraó tal foi sucedido por outro, né, que fez a pirâmide tal? Porque existem alguns fragmentos, alguns documentos que nos deixam essas pistas. Né? Por exemplo, a Pedra de Palermo, que são esses fragmentos que vemos aqui. Com os hieroglifos, né, que é a escrita culta, a escrita litúrgica do Antigo Egito. E a Pedra de Palermo é um dos 7 fragmentos sobreviventes de uma estela conhecida como Anais Reais do Antigo Reino. O que é uma estela? A estela é uma pedra, como estamos vendo aqui esses fragmentos, é uma estela, é uma pedra que parece uma lápide de um túmulo, né, de um cemitério, e essa estela, uma pedra que contém inscrições. Então, geralmente inscrições oficiais, documentos oficiais, que eram gravados em pedra e expostos em algum local público, por exemplo. Né? Então, isso que é uma estela. Essa estela, né, a Pedra de Palermo, ela continha uma lista de reis do Egito desde a primeira dinastia, que vai dali, né, de 3100, né, 3000, até o início da quinta dinastia, 2392 a 2283 a.C. Eventos significativos em cada ano de seus reinados, né? Então, quer dizer, o que aconteceu
extraordinário, de espetacular que cada faraó deixou no seu legado, né? E o primeiro registro lista os nomes dos reis pré-dinásticos do Baixo Egito. Né? Quer dizer, então, antes de ter o primeiro, né, faraó, assim propriamente, Menés, temos outras listas que vão indo um pouco mais longe. Outro documento é a lista de reis, dos reis de, né, lista de reis de Turim, que está no Museu Egípcio de Turim, né, quer dizer, é um dos mais importantes museus egípcios fora do Egito. Quais são, fora do Egito, quais são as referências para se ver arte egípcia? Tem o Museu Egípcio em Turim, na Itália, e o Museu do Louvre, em Paris. Também tem o British, né, museus na Inglaterra. Mas enfim, esses são os mais importantes, né, na Alemanha também, né, tal. E claro, o grande Museu do Cairo, no Egípcio, que inclusive o novo museu está já para ser inaugurado, né, o novo Museu Egípcio, né, na cidade do Cairo. Né? Então, a lista de reis de Turim ela é conhecida como Cânon Real de Turim. É um antigo papiro, né, em vez de ser uma pedra, já é um papiro, hierático egípcio datado aí do reino de Ramsés II. O papiro é a lista mais extensa de reis compilada pelos antigos egípcios. Então, através desses fragmentos da arqueologia, é que se vai conhecendo a lista de governantes. Né? Esses documentos cada vez mais sendo encontrados, a arqueologia vai surpreendendo, né, constantemente. Assim como vimos na Mesopotâmia, que ela tem um precedente ali dos sumérios, existe a cultura Ubaide, que é a cultura que faz a ponte, a ligação entre a pré-história e a história. Né? A cultura Ubaide é aquela cultura que irá influenciar os sumérios, que vai legar alguns fundamentos artísticos e arquitetônicos, como os primeiros zigurates. E no Egito nós temos a cultura Nakada, né? Um período ali do Calcolítico, quando o homem começa a desenvolver os metais, né? Que é a transição da pré-história para a história. Então os egípcios ainda não tinham a escrita, um sistema de hieroglifos, mas começa a apresentar uma arte que irá também ter uma analogia com a Mesopotâmia, né, no Crescente Fértil, e que gradualmente os egípcios irão desenvolver uma linguagem própria, né, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Então é uma cultura arqueológica do Egito pré-dinástico, né, antes da primeira dinastia, 4.000 a 3.000 ali aproximadamente, né, essas datas ficam flutuando ali. Recebeu o nome da cidade de Nakada, caracterizada aí por um comércio com a Núbia ao sul, a Núbia ao Sudão, né? Quer dizer, aquela parte já negra da África. Né? Os egípcios tinham uma boa parcela negra, mas também povos não de uma etnia negra. Né? Então tinham povos ali muito similares aos árabes, não povos de origem árabe, que também se misturavam com povos da África negra, né, que fica mais abaixo. Então a Núbia, que é o atual Sudão, já caracteriza uma África negra. Né? É o comércio, né, com a Núbia, os oásis ocidentais e culturas do Mediterrâneo Oriental. Presença de obsidiana, né, para fazer lâminas, facas, né, de pedra da Etiópia, e a presença de cedro do Líbano, olha que interessante, nas tumbas dos períodos Nakada 1 e 2. Então tinha um comércio internacional de madeira. O Egito era muito carente de madeira. A pedra era abundante, mas a madeira era mais escassa na região do Nilo. Então, grandes toras de madeira, por exemplo, tinham que vir do Líbano. Então, o famoso cedro do Líbano, que inclusive é o símbolo do Líbano. Né? E o cedro do Líbano irá ser exportado para vários pontos ali da Mesopotâmia, inclusive. Né? Aqui vemos uma pintura em Hieracómpolis, né? São homens, barcos e animais. O que nós percebemos aqui? É uma pintura mural de sepultura pré-dinástica, cerca de 3.200 a.C. É uma pintura que eu acho belíssima e interessante, porque ela ainda não é aquela pintura egípcia que nós conhecemos, da lei da frontalidade, como veremos aqui daqui a pouco, mas é uma pintura, um estilo artístico que fica entre os pré-históricos lá do Neolítico, como por exemplo de Tassili na Argélia, né? Lembram muito algumas coisas,
e os egípcios propriamente, né? Então é o que? É a fase arcaica da pintura, onde as figuras tendem a tornar-se sinais simplificados e uniformes, como se estivessem a ponto de se transformarem já em hieróglifos, né, ou hieroglifos. As cenas de combate entre barcos e negros, entre brancos e negros, evocam guerras e incursões. Não confundir com a futura representação de homens mais escuro e mulher mais branca, né? Então, ela apresenta guerras, batalhas, por exemplo, entre áreas do norte com áreas do sul, né, que tinham etnias diferentes, né, cor de peles diferentes. Temos aqui a presença fundamental dos barcos. O barco na arte egípcia, nós veremos que ele é importantíssimo, porque o barco ele é símbolo da transição da vida para a morte, né? O rio ele é visto como um elemento simbólico que dá a vida para os homens na terra, mas que também conduz os homens para a morte, para o outro mundo, né? Então, é muito comum nós vermos a barca do sol dos faraós, um navio que era enterrado perto das pirâmides, que é a barca do faraó, né? Aquela barca que irá conduzi-lo para o além. E é uma pintura que em alguns momentos lembra aqueles caçadores da pré-história, né? Nós vemos aqui homens com lanças, com arco e flecha, que se assemelham com as pinturas lá do período paleolítico, até mesmo, né, do neolítico aqui, né, com animais, com feras, figuras mais estilizadas, mas outras, entretanto, já começam a se assemelhar com aquela lei da frontalidade. Então aqui é um caminho do meio, né? Um caminho de um Egito pré-histórico passando para o Egito histórico. Vamos começar com a primeira dinastia, como eu havia dito, quando o Egito ele é unificado, tem a unificação do Alto com o Baixo Egito. Então, o que é o Alto Egito? É a parte sul, na verdade. É quando o rio está mais alto, mais próximo da nascente. Então, no sul do Egito, perto ali da Núbia, do atual Sudão. E o Baixo Egito é a parte mais rica, né? Assim, com a Foz, perto do Mar Mediterrâneo. E daí vem o primeiro faraó, né? O faraó, né? O rei Deus Narmer ou Menes, né? Então, é justamente essa figura que vemos aqui nessa paleta, né? Uma paleta pequena, ela não tem dimensões muito grandes. E ele que é o famoso escorpião, né? O rei escorpião. Né? Existem até filmes aí que usam esse nome, né? O escorpião rei. E essa daqui é uma das obras artísticas históricas mais antigas, né? Que narra um personagem identificado pelo nome. Então, o que que isso, né? O que quer dizer isso, né? Obviamente, é uma das obras de arte mais antigas que retratam um personagem histórico que conhecemos, né? Se pegarmos ali na pré-história, nós vamos ver homens sendo representados, mas não temos a identidade deles, né? Se são homens ideais ou se são personagens históricos, né? Aqui não, de fato é um documento, né? Um tipo de documento, porque é um personagem que existiu de verdade, né? Ele está ali subjugando seus inimigos, né? Ele está com uma clava ali na mão, né? Uma massa ali na mão, e veremos aqui com mais detalhes, né? Daqui a pouco. Então, isso ocorre em 3200 a 3000 a.C. aproximadamente, quando surge o primeiro faraó. Então, esse faraó unifica um Egito dividido, né? Haviam ali pelos nomarcas, ele faz essa unificação do baixo com o alto egípcio. E nessa estela nós já encontramos as características das regras egípcias, conforme eu havia dito, o cânon, né? A forma correta de se representar os corpos, de se representar as divindades. Então, esse cânon irá durar 3000 anos. Claro, vão evoluir, vão ter formas mais graciosas mais para frente, mais linhas mais curvas, enfim, nós veremos isso mais adiante. Mas, de uma forma geral, né, estilisticamente, o Egito é unificado. Né? A cabeça de papiro representa o Baixo Egito. Narmer segura pelos cabelos o rei do Baixo Egito. Né? Então aqui nós temos a representação
do Baixo Egito, né, e o próprio rei do Baixo Egito sendo subjugado pelo Narmer, né? Então nós vemos aqui esses detalhes, né? A deusa Hathor, né, ela está presente em cima, né, são essas duas divindades com a representação da vaca, né, com a orelha, né, quer dizer, um rosto humano com chifres e orelha de vaca, né, nós vemos ela ali em cima. E ela possui, né, uma clara influência da arte mesopotâmica, né, e de Nakaga na primeira dinastia. O que nós vemos aqui? A paleta do rei Narmer, né, ou Benez, né, o famoso rei escorpião, e aqui no centro o rei da Mesopotâmia como mestre dos animais, né, um detalhe aqui. Né? Então essa é a arte produzida na Mesopotâmia no período, né, de uma forma geral, e aqui é a paleta do rei do rei Narmer, né, do Menes. E aqui na direita, né, na extrema direita, nós vemos a paleta de batalha ali de cerca de 3100. A diferença, por exemplo, entre a paleta de batalha egípcia, olhe, reparem os corpos egípcios, como eles eram representados. Nós temos uma clara diferença daquilo que será representado um pouco mais para frente. Nós já temos o cânon egípcio muito mais moldado, muito mais certo, dentro da tradição que se seguirá mais para frente. O egípcio de 100 anos ou 200 anos atrás ainda vai conter muito de uma herança ali, de uma proximidade cultural com a Mesopotâmia, né? E vale lembrar aqui, né, que o mestre dos animais, como vemos aqui no centro, né, quer dizer, um homem entre duas feras, pode ser conferido inclusive na aula sobre arte animalista, ou seja, aqui são divindades que controlam os animais, né, que tem aquele poder de magia sobre a vida, sobre a morte, sobre a caça, que tem sua origem lá no período paleolítico, né, lá na pré-história, ou seja, quando provavelmente o homem das cavernas, né, lá da cultura franco-cantábrica, como vimos, e ele faz uma projeção da caça, né, ele faz uma projeção mágica para não ter, não perder esse animal, né, para que esse animal renasça, que ele reviva espiritualmente e encarne, né, novamente, que a caça não falte. Né? Quer dizer, isso remete a tradições que ultrapassam a história, né? Elas vão para períodos muito mais longínquos. Então esses são os senhores das feras, né? Que veremos especialmente nas culturas mais pré-históricas, mas que ultrapassam esses limites na arte animalista que temos. Bom, aqui é a paleta, né, do campo de batalha novamente, como havia mostrado, né, já de 3150 a.C. de Abidos, né, no Egito, provavelmente representa as batalhas de unificação do Alto e Baixo Egito. Né? Então aqui seria o que? Um prelúdio do que vai acontecer com a unificação do Egito. Né? O rei Narmer, né, o escorpião, irá tomar o poder, unificar as duas partes. Né? Então acredita-se que essa paleta seria uma descrição desses combates, né, dessa época. Está lá no Museu Britânico. Né? É importante vermos a representação que será muito típica dos faraós, que são justamente as coroas. O faraó sempre irá carregar essa última coroa, que é a terceira, né? Então, o Narmer ele é da primeira das 30 dinastias de faraós. A última dinastia será antes da conquista de Alexandre o Grande, né, em 332, ou seja, a última dinastia egípcia, nativa. Né? E depois vem a dinastia grega, que é de 332 a.C. até 30, né, com a morte de Cleópatra. Né? O faraó era considerado um ser divino que exercia completo domínio sobre o seu povo. Então, por isso que a pirâmide é feita. Né? A pirâmide é uma construção enorme, né, que exige recursos, né, imensuráveis, mas o Egito depende disso. Né? Se não construir a pirâmide, o Egito morre. Né? Quer dizer, é uma relação que a gente dificilmente consegue conceber nos dias de hoje, não é? Porque é tão distante da nossa realidade, não tem nenhuma religião, nenhuma cultura hoje em dia que se assemelhe a isso. Não é?
Mas imagine um povo que precisa construir aquilo e constrói não com sofrimento, né, mas com uma alegria, né, de estar contribuindo e erguer esses grandes monumentos para a continuidade espiritual da própria nação, né, inclusive o próprio povo dependeria disso, né, desse culto. Ah, na ponta aqui, né, quais são as coroas? A coroa branca, ela representa o alto, né, o Alto Egito. A coroa que possui a coroa vermelha, né, assim chamada, é a coroa do Baixo Egito. Então, quer dizer, o faraó, a partir de então, ele mistura as duas coroas numa só. E além da serpente Uraeus, que está ali na frente, né? Então, por isso que o faraó ele é muito representado com a cobra naja na testa, né? Então, essa serpente Uraeus, e depois o faraó irá usar uma vestimenta, né, que irá representar também a naja, a cobra, né, um tipo de tecido que veremos mais para frente, né, que seria. E Mênfis, né, gente? Qual que é a primeira capital desse Egito unificado? A capital é Mênfis, né? Essa cidade existe até hoje, as suas ruínas são conhecidas, são pontos turísticos do Egito, né? Certamente não é aquele ponto que o turista vai em primeiro lugar, né? O turista vai nas grandes pirâmides do Cairo, né? As pirâmides de Gizé, né? Mênfis são roteiros secundários, mas é a primeira capital, né? Fundada ali, quer dizer, ocupada por Narmer, né? Do sul, né? Quando ele conquista o norte, unifica o Egito, né? Quer dizer, então o sul do Egito ele conquista, né, o norte. Primeira represa para proteger a cidade de Mênfis. Então tem represas já para controlar o fluxo do rio, das enchentes, né? Perdeu-se a represa, mas existe uma similar de 2700 a.C. Então olha só, contenção de águas, barreiras, represas, né? Já temos aí criações egípcias desse período, tá? Tem também a primeira fortaleza, né, do rei Narmer, né? Então ali de 3000 ali aproximadamente, e a ocupação norte-sul através do rio via fluvial. Então, o rio Nilo, claro, ele é importante pela unificação, né, para a unificação do Egito, e a principal rota de transporte fluvial, né, pelo rio. Aqui vemos uma ilustração que mostra Alexandre o Grande, né, quando ele vai lá no, no cerca ali de 332, né, aproximadamente, ele vai e conquista o Egito, né? Ele é saudado, inclusive, como um libertador do Egito, né? Os egípcios estavam sob o domínio dos persas nessa época. Então, Alexandre o Grande, aqui nessa ilustração, entrando no templo de Apis, em Mênfis, né? Pelo artista André Castanhe. Então, é interessante, vemos que o Egito realmente ele tinha essa monumentalidade, né? Edifícios em larga escala, esculturas, colossos, né? Grandes edifícios. E Mênfis, ela foi fundada, né, por Menes, né, ou Narmer, segundo a tradição. Foi a capital do Antigo Egito durante o Antigo Império. Então ela teve uma longa vida. Permaneceu uma cidade portuária importante ao longo da história por ocupar uma posição estratégica na foz do delta do Nilo, né? Uma cidade militar também. Alta concentração de oficinas, fábricas, armazéns que abasteciam o reino, né? É o centro militar, conforme eu disse, da religião, a religião oficial, o núcleo da religião. Perdeu sua importância como porto após a estruturação de Heráclion e Alexandria. Agora, a diferença de idade, né? Por exemplo, Alexandria foi fundada ali no final do século IV a.C., né? Se desenvolve no século II, né? No século III, no século II. Então, a diferença de tempo é muito grande, mas o Egito ele se concentrará basicamente no rio Nilo, e já na época helenística dos gregos, claro, o centro nervoso do Egito será no delta, será nas margens do mar Mediterrâneo. Aqui é o deus Apis, né? Justamente esse deus aqui da ilustração do Alexandre o Grande, né? Ali uma ideia do Alexandre o Grande no templo, né? O deus Apis ele é interessante porque, como os egípcios associam animais, né? Tem deuses zoomorfos, o deus Apis ele é comumente associado com aquela passagem da Bíblia, né? Vocês que conhecem um pouco aí da Bíblia, do Antigo Testamento, né, quando Moisés recebe
os 10 mandamentos no Monte Sinai, ele viu, né, que o povo judeu estava adorando, né, voltando a adorar os ídolos. E quais eram esses ídolos? Os deuses egípcios, né, claro, né, ou da região, né, mas provavelmente os deuses egípcios, porque como o povo judeu estava, né, ele tinha partido do Egito, né, atravessou o Mar Vermelho, né, toda a história ali do Êxodo, então certamente os deuses eram egípcios, né, os judeus estavam ainda naquela construção do monoteísmo, entre, né, tantos outros que ainda mantinham o seu politeísmo. Então, provavelmente, né, acredita-se que aquele Deus que estava sendo adorado era o bezerro. Esse bezerro de ouro era uma representação do deus Apis, né, que é a figura aí do touro, né, que tem um disco solar entre os chifres, né. Agora, outros deuses, né, gente? Então vamos lá. Osíris, né, o morto-vivo, né, ele encarnou no touro sagrado de Mênfis, que é a primeira capital, né, da primeira dinastia, e ele é representado como um touro negro. Então, o deus Apis, ele tem essa relação com Osíris. E ele vai ser representado como um touro negro, né, com um disco solar entre os chifres e um triângulo branco na testa, associado com Ptah, e o local, né, de culto é o Serapeu. O Serapeu também será cultuado pelos romanos, já na época de Adriano, lá no século II depois de Cristo. Local onde eram enterrados os touros sagrados, né, o possível ídolo cultuado pelo episódio bíblico, né, dos 10 mandamentos. Então é importante, né, fazermos essas relações, né, com a cultura, com a história, né. Aqui são fotos de Mênfis, né, atualmente. Vemos aí fragmentos de colunas, né, dos templos, as ruínas do salão hipostilo. O que é o salão hipostilo? É um salão fechado, coberto, que tem aquelas grandes colunas que são próximas, né, as colunas são muito próximas a distância entre elas. E ao fundo nós podemos ver que tem uma mesquita, né, um minarete de uma mesquita. Por quê? O Egito foi conquistado pelos muçulmanos, né, pelo Islã, no século VII depois de Cristo, né? E Mênfis estava, segundo a tradição, sob a proteção do deus Ptah, né, quer dizer, o patrono dos artesãos, né? Lembrem da aula de Neolítico, quando os homens começam a desenvolver suas ferramentas, especialmente com os metais, começam a aparecer os deuses artesãos, né? Não tem o deus Hefesto dos gregos? O que o Hefesto faz? Ele forja as armas dos deuses, né? Ele forja o raio de Zeus, né? Tridente, né? Quer dizer, armaduras, enfim. O Hefesto é o ferreiro, né? Dos deuses, né? Então é comum vermos nas religiões politeístas antigas que deuses ferreiros são comuns, né? Eles existem. E o seu grande templo, né, Hutkaptah, era uma das maiores estruturas da cidade. Acredita-se que o nome desse templo, traduzido em grego, né, Aegyptos, seja a origem etimológica do moderno nome inglês Egito, né? Egito, quer dizer, Egito vem do grego, né? O Egito, né, era como os gregos chamavam aquela terra, né? Então, daqui possivelmente veio aqui de Mênfis. Após o Edito de Tessalônica, em 380 d.C., pelo imperador romano Teodósio, o Egito estava sob ocupação romana, né, vamos lembrar, que impôs a adoção do cristianismo de Nicéia. A cidade entrou em decadência. O que acontece, gente? Nós temos lá o Edito de Milão, lá com 310, lá com Constantino, que ele libera o cristianismo, né? Ou seja, o cristianismo deixa de ser uma religião perseguida no Império Romano, né? O próprio Constantino, né, ele acredita-se, né, que ele era realmente um cristão, e depois cada vez mais o Império Romano se torna cristão. Vai ter ali um imperador, Juliano, que tenta retornar com o paganismo, mas depois os outros imperadores romanos são cristãos. Então, o Egito será um importantíssimo centro de difusão do cristianismo. Tá? É muito forte o cristianismo, inclusive em traduções de textos sagrados tal, relacionados aos judeus, né? Judeus e cristãos que estão ali formando, né, aquilo que virá a ser a Bíblia Sagrada, né, a Vulgata, né, enfim. E, claro, quando entra o cristianismo, o próprio cristianismo irá suplantando, né, vai destruir imagens,
O cristianismo vai entrar como uma religião oficial nesse período, e depois que o Egito, que é cristão, olha que interessante, o Egito cristão, é claro que não é o cristão católico como nós entendemos hoje, né, que seria aquele, mas às vezes haviam linhas de cristianismo que disputavam a hegemonia nesse período, né? Então isso é uma história mais complexa, né? Tem os muçulmanos, né? Os muçulmanos também irão empreender, talvez até de forma mais violenta, porque ficaram mais tempo também no poder, a destruição desses templos, dessas imagens, desses ícones, né, das inscrições, porque o muçulmano tem uma aversão muito maior aos ídolos, né, às imagens. Então o muçulmano destrói, né, vai destruindo esses ídolos, né, principalmente as linhas radicais, né, na época também, né, na época com certeza, né, mas até atualmente, claro que não. O Egito preserva com excelência suas ruínas, né, seu passado histórico. Mas na época, né, no início da Idade Média, claro, uma religião suplantando a outra pressupõe a destruição de imagens antigas, né, daquela religião que eles estão substituindo. Né? Então é preciso entender não só a história do que ficou, mas também a história da destruição, né? Quer dizer, a perda da memória também ela é importante. Né? Então, quanta informação nós perdemos pela. Enfim, a arquitetura é aquilo que mais chama atenção no Egito, aquilo que a gente mais lembra, as primeiras referências visuais que nós temos do Egito são as pirâmides, claro, né? Pirâmides do Egito e múmias é aquilo que mais chama atenção. Agora, como que essas pirâmides surgiram? Tá? Então é importante lembrar que pirâmide, como nós vemos aqui, por exemplo, a pirâmide de Gizé, uma pirâmide perfeita, ela é uma característica do Antigo Império. Ou seja, o que é o Antigo Império? Ele vai até ali aproximadamente, nós veremos essas datas aí com mais calma, até cerca de 2000, 2100 a.C., 2000. Depois disso, as pirâmides não foram mais construídas, né, nessa escala monumental. Mas a pirâmide ela tem uma estrutura que dá origem a ela, que são as mastabas ou mastabas. Né? Então esse termo é mastaba. Né? As mastabas são estruturas de tijolo cozido semelhantes a pirâmides terraplanadas. Então, essa mastaba é justamente essa primeira ilustração aqui. Então, a mastaba ela é uma estrutura em forma de trapézio que, na verdade, é uma base de uma pirâmide. Né? Se nós continuarmos essa linha, né, essa lógica ali da mastaba, ela vai formar uma pirâmide, né? Mas ainda não existe esse conceito de pirâmide. Ela é uma capela e dentro da capela há uma câmara com a estátua do morto. Os egípcios acreditavam que o espírito do morto ocupava uma escultura. Né? Então, quer dizer, o espírito pode habitar uma escultura. O Deus pode habitar uma escultura. É diferente do conceito católico, né? A escultura não é abrigo para o santo, né? Ou para a divindade, né? Para o próprio Cristo. Isso é uma característica de religiões pagãs. Né? A escultura como um receptáculo daquele espírito, daquela divindade. Então as pessoas iam, né, para os seus rituais, a morte era muito valorizada, talvez as pessoas investiam até mais nos túmulos do que nas próprias casas, porque os egípcios tinham essa consciência de que essa vida aqui não é nada, né? O que importa é a vida do além. Então, por isso que o egípcio dá uma importância monumental às necrópoles, às cidades dos mortos. Então, essas mastabas ficavam em grandes complexos com várias mastabas e dali as pirâmides também surgiram, né, com capelas em volta, templos, né? Eram verdadeiras cidades dedicadas aos mortos. Né? Já nessa imagem, nessa fotografia, vemos justamente esse complexo de mastabas, né, ou mastabas, durante a quarta dinastia, que fica, essas aqui ficam em Gizé, né, ao lado ali das grandes pirâmides. Então, por essa imagem, ilustra tudo isso que eu disse, né, da necrópole, da cidade dos mortos, e podemos ter uma ideia da dimensão que esses complexos atingiam, né, com seus jardins,
templos, capelas, né, conforme eu havia dito.